Bom, pessoal, nas aulas anteriores nós vimos um pouco a respeito do conceito de lógica, estudamos um pouco a respeito das noções básicas, termo, conceito, juízo, proposição, raciocínio, argumento, que cada um desses conceitos significa e a importância de cada um deles para a formação do raciocínio e da argumentação, segundo os princípios da lógica aristotélica, lógica clássica, lógica tradicional. Como falei, vimos também três princípios fundamentais, né? Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído. E também vimos um pouco a respeito da classificação das proposições quanto à quantidade, ou seja, universal ou particular, e quanto à qualidade, que é afirmativa ou negativa. Lembrando que sentença ou proposição, a proposição diz respeito mais ao conteúdo, ao significado, a sentença é algo que diz respeito mais à parte linguística, certo? Pode ser uma sentença em diferentes línguas, certo? Pode ser uma sentença na voz ativa, na voz passiva, mas expressando um mesmo conteúdo. E o enunciado é aquilo também que é dito que a sentença enuncia, a sentença diz que ocorre no mundo, expressando aquele conteúdo, aquela proposição, certo? Então, a gente estuda principalmente proposições categóricas, que são aquelas que afirmam ou negam a relação entre dois conceitos, certo? Que afirmam que ocorre ou que não ocorre uma ação no mundo, portanto, que enuncia algo. E eu quero falar um pouco para vocês agora, a respeito de como representar enunciados, como é que a gente faz representações de enunciados. E aí a gente já entra num assunto que já toca um pouco a formalização da lógica clássica, que foi feita já no século XIX, então já introduzindo o chamado cálculo proposicional, certo? Bom, então, representando enunciados. Primeiramente, a gente tem que entender que os enunciados podem ser simples ou compostos. Um enunciado simples, alguns autores também chamam de sentença ou de proposição atômica, certo? É um enunciado do tipo desse primeiro aqui, né? Por exemplo, a seguinte proposição: o cachorro é o melhor amigo do homem. É uma proposição categórica, certo? É um enunciado cujo significado relaciona dois conceitos, o conceito de cachorro e o conceito de melhor amigo do homem, um sujeito, cachorro, e o predicado melhor amigo do homem, através da afirmação, né? Dizendo que é. Portanto, é um enunciado simples. Ele pode ser representado simplesmente por uma letra, P, certo? Por que foi feita essa simplificação, essa representação dos enunciados? Foi uma maneira de deixar os estudos lógicos mais concisos, mais precisos, para que não houvesse muito risco de haver ambiguidades, certo? A nossa linguagem é cheia de ambiguidades, de significados que às vezes ficam muito imprecisos. Então os lógicos formularam essa maneira de sintetizar, de tornar mais preciso o estudo de proposições. Então veja só, eu posso substituir um enunciado desse tipo, o cachorro é o melhor amigo do homem, simplesmente por uma letra P. Aí eu já vou saber que P significa o cachorro é o melhor amigo do homem, certo? Ou então, por exemplo, também a sentença chove. É uma proposição, ela é dotada de sentido completo e também
ela possui valor de verdade. Ou seja, eu posso dizer que essa proposição chove ou está chovendo, ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Isso só para lembrar também que quando a gente fala em sentenças, enunciados ou proposições, tem que atender essas duas condições. Tem que ser dotada de sentido completo e tem que possuir, né, ela tem que ser atribuível a ela um valor de verdade, ou seja, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Diferentemente de outros enunciados da linguagem, por exemplo, uma pergunta, apesar de ter um sentido completo, uma pergunta não tem valor de verdade, porque eu não posso dizer que é falso que horas são. Ou se alguém me pergunta na rua, que horas são? Eu digo, é verdadeiro, que horas são? Não faz sentido, né? Então, perguntas, desejos, a expressão de desejo, como eu queria que chovesse 3 dias direto. Eu não posso dizer que isso tenha um valor de verdade, porque não é uma proposição que eu possa atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Pois bem, então nós temos aqui dois enunciados simples. A gente tem o enunciado P e tem o enunciado Q, certo? O enunciado P, a letra P vai significar aqui pra gente o cachorro é o melhor amigo do homem, e Q vai significar está chovendo, ou simplesmente chove, certo? Bom, há também enunciados compostos, como vocês já podem deduzir. Um enunciado composto é um enunciado formado de enunciados simples, de proposições atômicas, proposições simples, certo? Então, os enunciados compostos é uma combinação, certo? São combinações de enunciados simples, de proposições simples. Aqui eu coloquei 4 exemplos, os exemplos básicos das combinações que ocorrem por meio dos chamados operadores lógicos ou conectores lógicos, certo? O que são operadores lógicos? São os operadores ou conectores que nós utilizamos para combinar enunciados simples e formar enunciados compostos, certo? Por exemplo, o primeiro aqui é o chamado de conjunção. Eu destaquei em vermelho, lembrem aqui, P significa cachorro é o melhor amigo do homem e Q significa chove. Isso que está destacado em vermelho aqui são operadores lógicos ou conectores lógicos, certo? E eu vou dizer aqui agora o que é cada um, o que significa cada um. O primeiro é o chamado operador lógico de conjunção. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio P e Q. Conjunção, o nome já diz, certo? Faz uma conjunção aqui no sentido de adicionar. É um aditivo. Aqui eu estou afirmando que P e Q. Ou seja, eu estou dizendo que o cachorro é o melhor amigo do homem e está chovendo, certo? São duas proposições unidas por meio do conector Q. Aliás, por meio do conector da conjunção, que significa E. P e Q. O segundo aqui é o chamado de disjunção. Disjunção a gente vai ler como ou. P ou Q, certo? Ele é um disjuntivo. Ou uma coisa ou outra. O cachorro é o melhor amigo do homem ou está chovendo. Veja que eu não estou dizendo que é o cachorro que está chovendo. É uma proposição diferente. São duas proposições atômicas separadas. Mas que aqui eu estou usando conectores para juntá-las, certo? Temos a terceira aqui que é chamada de condicional. Como é que a gente vai ler o conector ou operador lógico do condicional? A gente vai ler se P, então Q, certo? O nome já diz, está impondo uma condição. Se P, então Q. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, então está chovendo.
Veja que é uma coisinha que a gente vai estudar mais à frente, que é a diferença entre verdade e validade. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Os argumentos, eles são ou válidos ou inválidos. Há uma diferença em lógica entre verdade e validade, mas isso é um assunto mais à frente. Aqui é só para não achar que eu estou falando coisas absurdas. São duas proposições diferentes, que uma a princípio não tem nada a ver com a outra, só que por meio dos conectores ou dos operadores lógicos, eu estou tentando formar um enunciado composto com as duas, certo? Então, o condicional eu leio se P, então Q. O último aqui é o bicondicional, que a gente lê se e somente se. Que, se e somente se, P, certo? Então, aqui, resumindo, conjunção, eu digo P e Q. Disjunção, eu digo P ou Q. Condicional, se P, então Q. E bicondicional, que, se, somente se, P, certo? Ou então, se e somente se P, então Q. Bom, uma das maneiras da gente julgar a validade dessas proposições, desses enunciados compostos, né, é construindo as chamadas tabelas de verdade, ou tabelas verdade. Nessas tabelas verdades, nós construímos com elas tabelas com um número de valores de verdade, números de valores de verdade possível, que uma determinada combinação de enunciados ou de proposições pode assumir, certo? E esse número de valores de verdade que uma determinada proposição pode assumir, ele é dado por essa fórmula aqui, 2 elevado a n. Por que 2 elevado a n? 2 é a constante condicionada pelo o número de valores de verdade da lógica bivalente, que é verdadeiro ou falso, né? Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, e não há uma terceira alternativa. Lembrem-se lá do princípio do terceiro excluído. E n é o número de proposições que estão em questão. O número de proposições atômicas ou de enunciados simples, certo? Por exemplo, essa aqui é a chamada tabela de verdade da disjunção. Eu coloquei aqui só como exemplo para a gente ver, para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu coloquei aqui, eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, certo? Eu coloquei esses exemplos, o cachorro é o melhor amigo do homem, chove, mas isso não é tão importante. O importante é saber que qualquer enunciado que eu afirme ou negue no mundo, eu posso simplesmente substituir por uma letra para deixar ela de forma mais concisa e poder fazer um cálculo de proposições, certo? Então veja, eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. Eu quero saber em que condições a disjunção, a afirmação da disjunção do P ou Q é verdadeira. Ou então, em que condições ela é falsa. Certo? Ou seja, quero encontrar uma forma de saber quais são os valores de verdade possíveis para uma disjunção desse tipo, envolvendo dois enunciados atômicos, P ou Q. Eu já sei que é 2 elevado a n, então vão ser, como são duas proposições apenas, 2 elevado a 2 vai ser 4. 4 valores de verdade possíveis, certo? Veja só, os valores de verdade eu posso atribuir de início aqui a P e a Q, separadamente. Por exemplo, o P pode ser verdadeiro e o Q verdadeiro. O P pode ser verdadeiro e o Q falso. O P pode ser falso e o Q verdadeiro. E o P pode ser falso e o Q também falso, certo? Há essas 4 possibilidades quando eu junto os dois. Os dois serem verdadeiros,
só o primeiro ser verdadeiro, só o segundo ser verdadeiro ou nenhum ser verdadeiro. Pois bem, e aí quando eu vou analisar a disjunção, ou seja, aqui eu não vou analisar P e Q separado, eu vou analisar P e Q juntos, os dois juntos, através do operador lógico ou seja, da disjunção. Então veja só, digamos que P, digamos o seguinte, Maria foi à feira. A Maria foi à feira e eu não sei a princípio o que ela comprou, mas eu ouvi dizer que ela comprou e trouxe ou maçãs ou laranjas. Digamos que P seja ela trazendo as maçãs e Q ela trazendo as laranjas. Se alguém afirma que ela trouxe ou maçãs ou laranjas, vejam a disjunção P ou Q, se ela trouxe só, aliás, se ela trouxe as duas, trouxe laranja, trouxe maçã, então a afirmação P ou Q vai ser verdadeira. Certo? Se ela trouxe só laranjas, continua sendo verdadeira a afirmação de que ela trouxe laranjas ou maçãs. Se ela trouxe só maçãs, continua sendo verdadeira que ela trouxe laranjas ou maçãs. Agora, se ela não trouxe nem laranjas nem maçãs, então a disjunção será falsa. Alguém que afirmar que ela trouxe laranjas ou maçãs quando ela não trouxe nem laranjas nem maçãs, então a pessoa que afirmou P ou Q afirmou uma falsidade. Esse aqui é um exemplo muito básico, muito simples de tabelas verdades ou tabelas de verdade, nesse caso da disjunção. Isso aqui pode ser feito tanto com a conjunção como condicional como bicondicional, certo? E pode ser feito também com infinitas proposições. Por exemplo, se eu tivesse P, Q e R, laranjas, maçãs e bananas, seria 2 elevado a 3 e daria 8 possibilidades, e não só 4, certo? Mas isso a gente vai ver nas aulas posteriores.